Continuando nossa aula, nós temos aqui a nossa tabelinha prontinha, só que tem alguns problemas. Por exemplo, digamos que por um motivo qualquer, o preço da laranja, em vez de 20, ele subiu para 23, por exemplo. Então o que que acontece? Ó, eu alterei aqui, aí eu vou ter que alterar aqui, aí no caso, se eu coloco aqui 23, então vai dar R$ 1,15, né? Então o que que acontece? Eu tenho que alterar aqui, tenho que alterar aqui e agora eu tenho que alterar aqui também, por quê? Porque ele subiu ali 15 centavos. O que que acontece? Quando eu tenho este tipo de situação, numa tabela pequenininha igual essa daqui, é extremamente fácil, simples, nós vamos ali e altera. Agora imaginem, por exemplo, se eu tivesse uma tabela com 200 itens e eu tivesse fazer a alteração de 40 desses 200. Eu teria que alterar o valor aqui, teria que alterar o valor aqui, e depois teria que alterar o valor total lá embaixo. Então isso gera, obviamente, um transtorno e eu posso gerar um relatório totalmente errado. Para evitar isso, como que nós fazemos então? Nós podemos automatizar a nossa planilha. Até porque não se faz sentido eu ter uma planilha eletrônica onde eu deva gerar os cálculos. Então eu preciso de uma ferramenta onde me auxilia nesse processo aí de cálculo ou até mesmo de automatização de fórmulas matemáticas, não importa qual seja. E é para justamente isso, um dos principais motivos do porquê eu utilizo o Excel. Então aqui eu posso obviamente ter calculado errado aqui, posso ter calculado errado qualquer um desses valores, porque às vezes ali, como nós estamos trabalhando com vários valores, eu posso confundir ou fazer a somatória errada de cabeça. Se eu tenho uma calculadora ao lado, pode acontecer de eu pegar essa calculadora, digitar lá, em vez de digitar um 5, eu digitar um 8 ali rapidinho, sem perceber. Sendo assim, como que nós fazemos então para automatizar? É bem simples. Observem que aqui no Excel, se eu fizer o seguinte, ó, 0,25 vezes 3, que seria esse valor. Se eu der um Enter, olha o que acontece. Nada. Por quê? Para o Excel, observem que isso daqui para ele continua sendo como geral. Geral quer dizer que é um texto qualquer. Para ele, isso daqui é um texto e não uma fórmula matemática. Então eu devo informar para o Excel, falar para ele assim, ó, eu desejo que você realize para mim este cálculo ou esta fórmula matemática X, ou então uma análise algorítmica, porque eu posso inclusive fazer um algoritmo aqui dentro, né, uma condicional, definindo se acontecer tal coisa, faça isso, se não faça aquilo, faça isso e por aí vai. Com base nisso daí, como que nós trabalhamos aqui? Nós temos que, então vou apagar aqui novamente, o comando para informar o Excel que eu desejo realizar um cálculo é o sinal de igual. Quando eu coloco o sinal de igual, ele habilita dentro do Excel os cálculos. Então aqui nós podemos agora colocar 0,25 vezes 3 e quando eu der o Enter, olha lá o que ele deu. Então ele me deu 0,75. Porém, o valor contido dentro dessa célula não é 0,75, e sim a seguinte fórmula. Sendo assim, eu posso fazer o cálculo aqui. Então, ó, eu coloco igual 12 vezes 0,25 e automaticamente ele calculou para mim. Vou apagar todas essas outras, ó. Então eu posso fazer aqui novamente, ó, igual 0,23 vezes 5 e assim eu vou fazendo em todos, ó, 4,50 vezes 3, 20 vezes 0,30
e 1.2 vezes 8. E aqui embaixo, por exemplo, eu posso somar todos. Então eu apago, coloco o sinal de igual e aí eu digito todos. Ó, 3 mais 1.15 mais 13,50 mais 6 mais 9,60. Dou Enter, está lá o cálculo. Então observem, ele automaticamente calculou para mim aí o cálculo. Este vezes esse, que obviamente ele vai me gerar o valor total daquele produto que eu devo pagar. E aqui embaixo, o valor final desta aquisição de produtos aí, no nosso caso aí de frutas. Com base em tudo isso daqui, eu ainda posso estar me perguntando, tá, mas e qual a vantagem disso aqui? A única coisa que aconteceu aqui foi que eu tenho certeza que este é o valor daquele cálculo. Mas e se porventura, novamente, eu tiver que mudar aqui para ponto 28? Observe que aqui continuou com 1,15. Então, não se faz sentido nós termos aí um cálculo onde eu tenho que informar os valores. Porém, se eu digito aqui uma alteração, aqui também não faz. Então, eu posso automatizar esse processo. Eu posso pegar e falar para o Excel, falar assim, ó, eu desejo, vamos apagar todos aqui, vou apagar até esse aqui embaixo. Eu vou falar para o Excel, ó, eu desejo que você me calcule este endereço com esse endereço. Ou seja, eu vou utilizar um recurso muito importante que é a referência de uma célula, porque não tem sentido existir a referência se ela não faz nada. Neste programa aqui, nesse caso aqui, eu posso utilizar a referência da célula para me repassar um valor. Ou seja, eu quero pegar o conteúdo de uma célula, não importa qual, e eu desejo fazer algum tipo de cálculo com aquela célula mais outras células que eu tenho dentro da minha planilha, ou até mesmo fora da planilha, que tem como nós interagirmos uma planilha de um arquivo com a planilha de outro arquivo e fazer associação entre elas automaticamente aí. Como que eu faço? Então, primeiro, o sinal de igual para falar que eu desejo realizar um cálculo. Então, eu estou falando isso para o Excel. E aí eu coloco agora, em vez de colocar o número 12, eu coloco a referência desta célula para que automaticamente ele me repasse o conteúdo dessa célula. Qual é a referência no caso do número 12 aqui, ó? A referência é B4. Aí é só eu digitar aqui B4. Observem que quando eu digito, ele ficou azulzinho e aqui em volta ele criou uma caixinha azul. O que eu desejo fazer com isso? Eu desejo pegar este e multiplicar com esse. Beleza, então coloco o símbolo de multiplicação, que no nosso caso é asterístico, e aí eu coloco o endereço da outra célula que eu desejo multiplicar com essa. Neste exemplo é o nosso D4. Vou lá e escrevo D4. Observe que aqui ficou vermelhinho e aqui ele colocou uma caixa de texto também vermelhinho. Por que que ele faz isso? Para facilitar identificarmos cada endereço de memória aí da nossa planilha. Digamos que eu quisesse pegar esse aqui, ó, que é G4. Eu posso colocar aqui, ó, mais G4. Observem, ele ficou roxinho, igual está aqui. E aí, se eu vou lá e dou um Enter, ele vai calcular tudo isso daí, ó. Então, ele pegou este, multiplicou com esse e somou com este. Obviamente que ali está errado, né? Porque nós não temos interesse nesse daqui. Então, eu venho aqui, apago ele. Observe que ele desmarcou o roxinho que estava aqui e eu dou um Enter. Observem que agora ele fez o cálculo aqui. Qual vantagem disto? Digamos que eu recordar, não, a quantidade não é 12, vou levar mais duas. Quando eu mudo este valor para 14, observem que esta referência aqui, a hora que eu der o Enter, ele vai mudar. Então, pressionei,
observem que de 3 ele alterou automaticamente para 3,50. Se eu venho aqui alterar, o valor caiu para 18 centavos. Eu simplesmente digito 18 centavos e ele automaticamente me altera. Por quê? Porque eu utilizei o referência de uma célula, ou seja, eu vou pegar o conteúdo de uma célula e vou multiplicar pelo conteúdo da outra célula. Então agora eu posso mudar e ele fazer. E aí eu faço isso para todos. Ó. Então coloco igual B5 vezes, no nosso exemplo, D5. Está lá o novo cálculo. Então ponto 28, se eu subir para ponto 29, então observem que ele sempre vai fazer o cálculo aqui assim que eu digitar o valor e pressionar o Enter no teclado, ele automaticamente altera ali aqueles valores. Aí nós temos aqui o B6 vezes D6, aí nós temos o B7 vezes o D7, aí nós temos o B8 vezes o D8. E aqui eu posso fazer a somatória igual também. Aí o endereço dessa primeira E4, então coloco lá, ó, E4, mais o próximo endereço, E5, mais E6, mais E7, mais E8 e dou um Enter. Observem que agora se eu altero qualquer um desses valores ou esses valores aqui, automaticamente altera aqui e altera aqui, ó. Digamos que a timóia subiu para 1,35. Observem, alterou aqui e alterou aqui automaticamente. A cereja subiu para 32. Alterou aqui, alterou aqui. Ah, não, não vou levar 5 laranjas, vou levar 20 laranjas. Alterou aqui e alterou aqui. Isso é o que nós chamamos aí, então, de automação de planilha. Então, eu utilizei recursos de referência dentro de uma célula, pego o seu conteúdo e este conteúdo, então, ele realiza uns cálculos. Simples e fácil. E agora nós já conseguimos aí, obviamente, fazer vários tipos de trabalho diferente dentro da nossa empresa aí, utilizando um recurso bem simplesinho. Só que aqui imaginem que eu tivesse aqui 200 itens para digitar. Então eu vou digitar a fórmula 200 vezes, B4 vezes D4, B5 vezes D5. Tem como facilitar esse processo? Tem. Então nós vamos selecionar aqui, ó. Eu vou digitar o primeiro que eu tenho lá. Então primeiro obrigatoriamente eu terei que digitar, ou qualquer um deles, né? Mas normalmente nós digitamos no primeiro. E aí ele tem um recurso chamado de autocompletar. Autocompletar, que é esse cara aqui, ó. Se nós colocamos aqui, observe que aqui no cantinho eu tenho um quadradinho, ó, da célula. Qualquer célula que eu clicar, ele tem um quadradinho aqui na ponta, ó. Esse carinha aqui é o que nós chamamos de autocompletar, porque eu estou informando para o Excel que eu desejo recriar aquela fórmula ali aqui para baixo. Então eu clico e arrasto, ó. Observe que ele está aumentando lá uma caixinha de texto e aí eu solto até onde eu desejo aquela mesma fórmula. No que eu solto, ó lá, automaticamente ele coloca para mim. Você fala assim, ah, mas aqui estava B4, D4, então aqui vai estar errado? Não, ele reconhece que eu estava pegando esta coluna com esta coluna. Então, no que eu jogo para baixo, ele mantém as colunas, porém altera a linha. Porque ele subentende-se, o Excel, quem desenvolveu ele, subentende-se que eu quero continuar o mesmo padrão de cálculo, ou seja, aquela coluna com aquela coluna daquela linha. Então, ele vai lá e replica. Ó, se vocês observarem aqui, ele alterou um por um. Muito mais rápido e fácil. Então, digito no primeiro endereço, vou lá e coloco o que eu desejo, depois eu só clico nesse carinha aqui no autocompletar e arrasto. Observem que quando eu fiz isso daqui, ele abriu esse símbolo aqui, ó. Esse daqui são as opções de auto-preenchimento. Porque eu posso querer fazer outras coisas, não necessariamente aqui lá, só para vocês entenderem, ó. Digamos que eu coloquei aqui, ó,
eu coloquei 1 e eu desejo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu clico aqui e arrasto, observe, ele colocou tudo 1, tá vendo? Por quê? Ele encarou que nós desejamos repetir esse mesmo endereço, tá? Esse mesmo dado, até porque não é uma fórmula. Porém, eu quero que ele preencha aqui com uma série, né? De 1, 2, 3, 4. Ele abriu aqui, que são as opções. No que eu clico aqui, ele pergunta: você deseja copiar as células, que foi o que ele fez, preencher série, que é colocarmos aí numa sequência lógica de 1 a n. Preenchimento da formatação, ele vai pegar a formatação de cima e vai colocar embaixo, que nem no nosso caso aqui ele vai pegar esse verdinho, vai pegar 2 casas decimais, milhar se nós marcamos e por aí vai. Então ele tem várias opções aqui, ó. No nosso interesse é esse daqui, ó. Clico nele, automaticamente ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É por isso que esse cara estava habilitado. Só que observe, como eu já digitei outra coisa para lá, ele me desabilitou aquele botãozinho que estava aqui, ó. É a mesma coisa. Observem que ele está aqui. Se eu digito qualquer outra coisa, ó lá, ó, eu não consigo mais acessar ele, ó, ele some. Então, se eu desejo fazer uma série, qualquer coisa lá, se eu simplesmente cliquei, arrastei, e eu não selecionar aqui nesse exato momento e digitar outra coisa, ele vai perder então este botãozinho. E aí é só você ir lá e refazer novamente. Então, esse botãozinho é isso daí, ó, são as opções. Ou repetir o que está lá, ou preencher série. Aqui ele pegou, vamos apagar só para vocês verem as opções que ele aparece. Arrastamos, ele copiou. Abriu aqui o botãozinho de opções, olha lá, ó, copiar célula ou preencher formatação. Observe, mas por que não tem aqui a opção série? Porque ele não vai fazer 3,08, 3,09. Por que ele não vai fazer isso? Porque é uma fórmula. Então ele subentende-se que não é uma sequência matemática. Se eu colocasse aqui, ó, 3,08 e arrastasse, olha lá, ó, ele repetiu. E aí eu coloco, ó, preencher série. Por quê? Porque não é uma fórmula matemática, ele entendeu que é um número. E no que eu coloco preencher série, olha lá, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse daí é um recurso muito legal e facilita demais a vida da gente. Se eu tiver agora aqui 300 itens aqui para baixo, beleza. Digito o primeiro, clico isso aqui, arrasto até lá embaixo. Ou então, uma outra forma que talvez seja mais fácil para vocês, devido ao hábito e já ter conhecido, Ctrl C, observem que ele ficou aqui, ó, com um pontilhado movimentando em volta, seleciono todas que eu desejo e Ctrl V, tá lá. Ele faz exatamente a mesma coisa que esse aqui. Qual que é a única vantagem? Que eu posso clicar em outro lugar e colocar a fórmula aqui. Digamos que eu tivesse interesse, eu posso jogar aqui, só que obviamente vai dar erro, né? Porque não tem nada ali, ó. Então ele vai pegar G10 e 10, ó, G10 e 10, que ele não pegou aqui, ó, contando daqui para cá. Então ele pegou a terceira e a primeira, que é a mesma coisa. Ele pegou a terceira, G10, e a primeira e 10. Digamos fosse, e observem, ó, ele copiou a formatação, copiou tudo. Então, muito simplesinho de trabalhar com esse carinha aí. Essas fórmulas, simples, rápido e fácil. E esse botãozinho facilita demais, ou Ctrl C, Ctrl V. Vai depender aí da sua necessidade. E aqui eu tenho um comando mais fácil, porque se eu tivesse 300 itens, como eu mencionei, eu não iria digitar E4, E5, E6. Como é que eu faço? Eu arrasto tudo? Não. Você pode utilizar o botãozinho de soma aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu faço? Seleciono todo o intervalo que eu desejo realizar o cálculo, mas onde eu desejo que ele apareça lá o resultado. Então, observe, peguei todos esses e aqui é onde eu quero que ele coloque nosso cálculo. Pressiono, observe que aqui tem várias opções, tá? Soma, a média, contar quantos números tinha ali,
me mostrar qual foi o maior número dentro desse intervalo, o menor número dentro do intervalo, ou clicar aqui, ele vai abrir lá centenas de funções que ele tem, eu seleciono lá. No caso, o que me interessa é esse daqui, ó. Se eu coloco em cima, ele vai me mostrar aqui do lado o que faz, ó. Vamos clicar nesse daqui, automaticamente ele colocou aqui, ele me colocou uma função. Observem, ó, a característica da função igual, para falar que eu quero realizar um cálculo. No nosso exemplo aqui, eu desejo acessar uma função pré-definida dentro do Excel. O nome da função se chama soma. Aí a característica de toda função, abre e fecha parênteses. Então, nome, abre parênteses, coloca aqui as variantes ou condicionais aqui dentro, os valores que você deseja, bem como algumas análises internas. E fecha parênteses para falar que terminou. Porque eu posso continuar aqui, ó. Se eu quiser pegar todo esse resultado, por exemplo, multiplicar por 2 ou dar 10% de desconto, eu simplesmente faço assim e dou enter. Olha lá, agora o valor dessa compra com 10% de desconto é R$ 35,62. Eu posso realizar o que eu quiser. Vamos só pegar a nossa soma. Então tá aqui, ó. Função soma e abre parênteses, coloca o que eu desejo, no caso isso aqui é intervalo, nós já vamos ver daqui a pouco, e aqui eu vou e fecho. Observem como agora nós automatizamos bastante a nossa planilha, olha lá, ó. Posso fazer alterações aí, simplesmente altero aqui ou altera aqui e automaticamente ele faz mudanças aqui na nossa planilha. Simplesinho, rápido e fácil. Vamos ver agora, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos numa loja de dispositivos computacionais. Vamos colocar, imaginar que nós estamos comprando um computador fictício. Porque nós vamos aprender mais alguns comandos aqui. Então vamos analisar aqui o seguinte, vamos deixar a quantidade, descrição tal, só vamos alterar esses aqui. Vamos só alterar esses, nós vamos colocar mais, mas então a descrição, então vamos colocar 2 monitor 27 polegada 1 milissegundo. Seria aí um monitor, sei lá, pré-game aí. Então vamos colocar esse daí, vamos colocar aqui duas HD M2, por exemplo, de 1 tera cada uma. Aí vamos colocar um valor qualquer, lembrando que esses valores são aleatórios, tá? Não faço a mínima ideia o valor que esteja. Vamos colocar o My User Game mais ou menos, vai estar nesse valor. Ah tá, não colocamos aqui 2, vamos colocar aqui 3. Teclado Gamer. Vou colocar um valor qualquer aí. Vamos colocar mais. Então nós temos aí alguns valores, tal, simulando. Observem que aqui deu aquele errinho, ó, da aula passada. O que significa isso daqui? Que o valor que tem armazenado aqui dentro, que aqui está mostrando 5.574, é maior que o espaço disponível dentro dessa célula. Como é que eu faço para resolver? Só clicar aqui, ó. Pronto. Ele aumentou. E aí agora cabe. Aí vamos arrumar aqui, ó. Observem como que ficou esquisitinho, ó. Muito bagunçado. Então vamos selecionar todos eles. Vamos colocar aqui, ó, duas casas. Opa,
duas casas decimais e vamos marcar também o milhar, ó, para ficar bem mais bonitinho. Aí aqui vamos fazer a mesma coisa. Então, duas casas decimais e milhar, para ficar mais bonitinho, mais bem separado. Até aqui está igual ao outro, mas digamos que por um motivo qualquer, eu estou fazendo a importação desses equipamentos e eu quero em dólar, e eu quero fazer aquela ideia da conversão dólar para real. Então vamos fazer algumas mudanças aqui, ó. Preço em dólar. Aí vamos inserir aqui, ó, inserir, que ele vai jogar uma coluna inteira aqui. Agora vamos colocar aqui, ó, preço em reais. Olha que legalzinho. Aí eu faço aqui para diminuir o tamanho. E total, vamos colocar aqui reais. E vamos colocar total em dólar também. Na verdade nem precisa, mas vamos colocar. Aí nós temos aqui, ó, esses valores aqui, vamos tirar fora, vamos alterar totalmente, vamos tirar essas fórmulas também, porque agora elas não são mais verdadeiras. Aí nós temos aqui, ó, preço em dólar, preço em real, total. Aí aqui vamos jogar valores aleatórios, tá, pessoal? Eu não faço a mínima ideia, mas vamos jogar aqui valores aleatórios. Então joguei valores aleatórios. Agora aqui tem um bizu. Nós temos aqui então a cotação em dólar. E aí, para calcular o preço em reais, eu tenho que saber a cotação do dia, que isso daí varia de dia para dia. Vamos pegar aqui a cotação do dólar do dia, né? Vamos pegar aqui, um câmbio qualquer, só a título de curiosidade. Então o dólar hoje está 5,177. Aí vamos criar um campo que eu vou chamar aqui, vou colocar, ó, R$5,177 aí. Aí nós temos aqui, vamos escrever cotação, vamos colocar, deixar ali no padrão. Aí aqui eu vou colocar uma outra cor um pouquinho diferente, essa daqui tá bom. Vamos deixar dessa forma aqui. Podemos colocar aqui até o símbolo de reais, né, se tiver interesse. Aqui ele pegou, fez duas casas decimais, mas vamos trabalhar com 3 casas. Aí aqui como é que funciona? Aqui eu vou colocar então o cálculo para se fazer a conversão de uma moeda para outra. Ela funciona da seguinte forma: quando eu quero da menor para maior, eu vou pegar então este valor e vou multiplicar por esse valor aqui, ó. Então, eu posso digitar aqui, ó, D4, digito lá, ó, D4, ele selecionou, e multiplico pela minha cotação, vezes, então, a minha cotação que está em I4. Digitei lá, ó, I4 e dou Enter. Sendo assim, 226 dólares no dia de hoje me gera 1.170. E aí agora eu posso clicar aqui e arrastar. Só que observe o que acontece se eu fizer isso, ó. Arrastei. Ué, ficou tudo em branco? Por que ficou tudo em branco? Quando eu tá com esse risquinho aqui, significa que o cálculo tá dando zero, porque aqui eu mudei para moeda, então automaticamente em forma contábil, ó, igual tá aqui, eles não digitam zero, e sim eles colocam um risco para falar que não tem valor, não existe movimentação. Aí aqui, por que que deu esse erro? Não era só arrastar e automaticamente ele reescrevia a fórmula? Foi isso que ele fez, só que observem, D4 e 4. No que eu coloco aqui, ó lá, ó, D5 e 5.
Sendo assim, o que aconteceu? Ele automaticamente ele baixou para cá. Falei assim, ah não, mas eu queria manter aqui lá. Como é que eu faço para resolver isso daí? Nós temos um comando que eu chamo de prender a célula, a referência na verdade. Eu posso prender a linha, bem como eu posso prender a coluna. No nosso exemplo, eu desejo prender o quê? A linha. Eu não quero que a linha se movimente. Sendo assim, qual é o comando que prende uma célula? É o cifrão. Então, aqui, o que eu quero prender? A I4, concorda? Na I4. O que eu quero prender? A linha ou a coluna? Ah, a linha, eu não quero que desça, eu quero que mantenha na linha 4. Ah, beleza, eu quero que mantenha na linha 4, então eu venho antes do 4 e coloco o cifrão. Neste exemplo aqui vai ficar I cifrão 4. O que eu estou falando para o Excel? Ó, você pode movimentar a coluna, porém não pode movimentar a linha. Obrigatoriamente vai ficar fechada na linha 4. Se eu arrastar de lado, assim, esse botãozinho de lado, ele vai pegar I, J, K, L, porém vai manter na linha 4. Aí eu dou um Enter. Observem agora o que irá acontecer a hora que eu soltar o botãozinho. Olha lá, os valores. Por quê? Observe que agora ficou D6 e 4. D7 e 4. D8 e 4. Fácil e simples. Se eu desejo, então, bloquear uma célula, no caso um endereço lá, uma referência, eu coloco antes do que eu desejo bloquear, coluna ou linha, antes da coluna ou antes da linha, eu coloco lá o cifrão. Ah, eu poderia colocar aqui, ó, cifrão I, cifrão 4. O que iria acontecer? Ele automaticamente vai me gerar lá, ele vai me bloquear a célula. Se eu virar para um lado ou virar para o outro lado, obrigatoriamente ele vai manter a I4. Ele não vai mais sair a I4 da posição. Ele vai ficar lá. Fácil e simples assim. E observe que no que eu arrastei para baixo, olha lá, todos agora estão aí dentro daquele valor. Porque se eu pego aqui, ó, e altero o meu valor, digamos que a cotação agora é 5,168 e dou um Enter, observem que ele alterou o valor de todos aqui, ó. Tá vendo que legalzinho? Muito fácil, né? Agora, nós vamos fazer aqui o total USD. Como é que nós fazemos, então, isso daqui? É simplesmente pegarmos esse cara, multiplicarmos por esse cara. Então, eu posso ter aqui, ó, igual, o endereço dessa aqui é B4, vezes esse valor aqui, ó, que é D4. Então, D4. E dou Enter. Olha lá, então ele tem lá o 452. É só clicar e arrastar e automaticamente ele me faz todas as atualizações. Eu posso modificar aqui, não, HD eu vou querer uma só, o mouse eu vou querer 2, o teclado eu vou querer 4. Vou fazendo alterações aqui ou alterações aqui, ele já altera esses dois ao mesmo tempo. Ah não, o HD não é 232, ela baixou para 212. Legal, ó, já mudou aqui e já mudou aqui. Isto que é aquela ideia de automação da planilha. Ele faz todas as alterações automaticamente aí, facilitando a nossa vida aí. E o total em real é exatamente igual, só que eu vou pegar este cara. Agora eu posso usar dois tipos de cálculo, esse vezes esse ou esse vezes esse. Aí fica a critério que ambos vai dar o mesmo resultado. Então eu vou colocar aqui, ó, esse que é o F4, coloca aqui, ó, F4 vezes esse cara aqui, ó, que é o nosso I4. Lembrando que eu tenho que prender o meu
número 4. Então observem como ele ficou ali, ó, F4 vezes I cifrão 4, que agora eu posso fazer assim e automaticamente ele calcula todos. Uma outra forma de se fazer isso aqui, ó, que fica bem mais rápido e fácil, dependendo se você tiver com a mão no teclado e no mouse, você pode fazer isso, ó, coloca igual, clica no endereço que você deseja, esse, observe que automaticamente ele já colocou aqui, ó, coloco o que eu desejo, que é uma multiplicação, e aí eu digito onde eu quero, ó. Posso clicar aqui novamente, ó, tá vendo? Só que eu observo que ele não colocou o cifrão. Aí eu clico aqui, cifrão, Enter, pronto. Tá vendo? Eu posso então ou digitar o valor ou ir clicando. Se eu coloco aqui, ó, igual, observe, ó, eu posso ir clicando em cada um deles, ó. E aí ele vai colocando, aí lá no final eu vou lá e mando ele calcular, obviamente que ali tem um texto aqui no meio, ele deu erro. Quando aparece assim, ó, cerquilha valor, significa que tem algum erro no cálculo. Ou você colocou, no meu exemplo aqui, um endereço que não é número e sim é texto, então não tem como eu somar a palavra teclado, não existe aí essa somatória aqui dentro dessa planilha, então ele vai dar esse erro. Ou eu coloquei aqui dentro uma função errada, ele vai me dar aquele comandinho lá, que é diferente disso aqui, ó. Isso aqui não é erro, e sim que o valor que está aqui dentro é muito maior do que o tamanho disponível aqui. Clica aqui e resolve. Apareceu cerquilha valor, é porque tem alguma coisa errada dentro da sua fórmula ali. No meu exemplo aqui, eu coloquei esse cara aqui para somar e não vai ter como ele fazer isso daí. Se eu altero aqui então, ó, mudou para 5.087. Automaticamente ele alterou aqui, alterou aqui, alterou aqui. Viram que interessante? Rápido e fácil. Muito fácil para estarmos aí trabalhando com esta interação. Fórmula é assim que nós trabalhamos. Igual, e digito aqui a fórmula matemática, só que daqui eu tenho que fazer a linearização. O que é linearização? Colocar tudo o nosso cálculo em uma linha, que é exatamente igual vocês fazem numa calculadora científica comum. Aqueles cálculos que vocês fazem lá em GA, né, geometria analítica, ou então fazem lá em cálculo diferencial integral, não importa. Cálculo numérico, não importa, qualquer cálculo matemático, do jeito que você coloca na calculadora científica, se você colocar aqui, ele vai gerar exatamente o mesmo cálculo lá da calculadora. É extremamente dinâmico o Excel. Das ferramentas que eu conheço, é incrível o quão bom e eficiente é o Excel. Dentro dele, pessoal, vocês conseguem facilmente automatizar vários setores dentro de uma indústria. Vocês não precisam de um software ERP extremamente caro, às vezes, para gerar pequenos relatórios. Você mesmo pode fazer dentro do Excel, usar aí ferramentas de automação para buscarem esses dados, bem como vocês podem interagir com o banco de dados da empresa, que ele tem como nós gerarmos aí o link, né, do banco de dados com a planilha, tudo bonitinho. Você pode criar aqui, que nós não vamos entrar, só estudar um pouquinho, e vocês vão ver o potencial do Excel. Ele é muito eficiente. Vamos agora aprender a usar esse carinha aqui, ó, que ele é muito interessante. Esse cara é muito bom. O que seria formatação condicional? Formatação condicional é quando eu quero colocar sinalizadores ou então colocar características específicas para determinadas condições, que normalmente nós utilizamos valores, né? Imagine, por exemplo, um termostato dentro de uma câmara pulmão. Nós temos lá a câmara pulmão e com base na entrada aí das peças, ela vai então aumentar ou diminuir a sua temperatura. E aí eu quero que o meu sistema me sinalize a temperatura com cor. Eu quero que ela me defina uma cor. Por exemplo, vermelho, quente, amarelo, ameno, azul, dentro do ideal. E aí, com base no que o termostato da câmara pulmão
me devolve essa informação, automaticamente ele altera aqui bonitinho no Excel, e aí eu tenho uma noção se a temperatura está adequada ou não. Se ela está vermelha, então eu tenho que diminuir. Se ela está azul, então eu tenho que manter. Eu posso gerar níveis, tonalidades de azul, né? Digamos que eu coloco um azul mais forte, bem escuro, então significa que está muito gelado. Então eu vou lá e diminuo isso daí. Então eu aumento a temperatura para que fique um azul padrão que eu defini lá, ou um verde que seja. Sendo assim, como que nós trabalhamos? Nós vamos trabalhar aqui, vamos imaginar que nós temos, vou pôr aqui para baixo, tá? Usar o mesmo arquivinho, só aqui para baixo. Vamos imaginar a seguinte ideia. Vamos colocar a ideia lá do aluno aprovado e reprovado e exames. Vamos definir uma cor para cada um lá com base na sua média. Então vamos fazer uma tabelinha bem simplesinha aqui. E aí nós vamos colocar a seguinte informação aqui, ó. Vamos colocar então, vou colocar bem simplesinho, tá? Então vou colocar disciplina. Eu vou chamar de N1, que seria nota 1, N2, N3. Não, vamos pegar um outro aqui embaixo, aqui, ó, porque aqui já está com a formatação. Então, vamos pegar aqui para baixo. Disciplina. Vou colocar aqui, ó, um negócio legal, tinha esquecido. Eu posso fazer isso aqui, ó. Nota 01. Aí eu vou colocar aqui, ó lá, tá vendo? Que ele já aparece lá embaixo, lá uma autodescrição. E aí coloca, ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Se eu quiser copiar célula, vão ficar todas nota 1. Mas como eu desejo dessa forma mesmo, ele já preencheu para mim automaticamente. Vamos escrever aqui, ó, média. E aqui nós vamos chamar de situação. Que eu vou colocar se ele está aprovado ou reprovado. Aí nós temos aqui, eu vou chamar DIS 01, disciplina 1, 2, vou colocar só 3. Vamos colocar 5 disciplinas, tá? Então nós temos aí 5 disciplinas, e aí nós temos a nota de cada uma e nós vamos saber a situação. Aí nós podemos digitar notas a rumo aqui, tá? Agora vamos arrumar aqui, né? Vamos colocar aquela ideia de formatação, vamos colocar em todas. Aí eu vou colocar esses aqui em cinza. Aí eu venho aqui, ó, pego cinzinha. As disciplinas eu vou definir uma outra cor. Vou colocar, por exemplo, esse daqui. Esse disciplina aqui, vamos colocar uma outra tonalidade nele. A média, vamos colocar um outro padrão. E a situação, vamos colocar um outro padrão. Vou pegar aqui para ficar mais legal. Aí agora aqui nós vamos selecionar todos eles, vamos colocar branco. E agora nós vamos remover essas linhas aí do meio para ficar com a estética um pouquinho mais legal. Vamos remover essas linhas aqui, ó. Clicando nesse carinha aí, ó. Dou um OK. Olha lá como é que ele vai ficar a estética. Se eu quiser, eu posso até tirar essas linhas aqui do meio também, ó. Clico aqui, opa, clico aqui, deixo todo branco, olha lá como é que ele vai ficar. Aí se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó. Aí vocês podem fazendo conforme vocês vão achando interessante, por exemplo. Nem no caso aqui eu vou colocar só essas duas. Para ficar assim, ó, dando uma breve separação. Aí aqui, como que é feito o cálculo? O cálculo simplesmente é pegar esse, clico nesse, mais esse, mais esse, mais esse, tudo isso dividido por 4. Se eu der Enter aqui, ele dá erro. Por que que dá erro? A regra dentro do Excel é exatamente igual dentro da matemática, ou seja, primeiro ele vai executar exponenciação, depois ele vai executar
multiplicações ou divisões, o que aparecer primeiro, e depois ele vai fazer somatórios ou subtração. Então aqui o que ele faria? Ele pegaria esse 9, dividiria por 4 e somaria com todos esses outros. Olha o valor que ele vai dar aqui, ó. Ele vai dar um valor bem alto, ó. Média 20,25, não existe isso. Como que nós resolvemos então? Igual lá na calculadora ou na matemática. Coloco entre parênteses. No que eu coloco entre parênteses, dou Enter e a média desse cara aqui foi 6,75. Clico e arrasto, está lá todas as médias. Só que observe, no que eu clico e arrasto, olha como é que ficou tudo bagunçado. Por que que ele ficou bagunçado assim? Porque ele pegou o padrão dessa célula, que essa célula em cima estava com a linha, então ele colocou a linha em todos. Ah, mas eu não desejo que seja feito isso daí e tal. Então como é que eu faço? Eu posso, se eu clicar e arrastar, ó, ele vai colocar aqui dentro. Eu tenho preencher sem formatação, preenchimento relâmpago. No nosso caso, vamos colocar aqui, ó, preencher sem formatação. O que que aconteceu? Ele somente pegou a fórmula e esqueceu o resto lá. Digamos, vamos pegar o exemplo aqui, vamos trabalhar com somente uma casa decimal. Observe, eu fiz o padrão aqui. Eu não preciso replicar aqui, eu posso clicar aqui no pincelzinho e eu arrasto para cá, ó, e ele vai pegar o mesmo padrão para todos. Só que ele vai fazer exatamente do jeito que estava lá. Ele vai pegar, então, eu clico nele, então ele marcou, ele vai copiar exatamente igual, ó. E se eu clicar, ele abre o botãozinho. E aí eu posso selecionar também o que eu desejo, como é que eu desejo que seja feito. Tá? Então tem esse pequeno detalhe aí. E aí nós clicamos aqui então, para ficar mais fácil, colocamos lá uma casa decimal. Observem que ele arredonda, ele faz arredondamento, 7,08, ele colocou 7,1. Ele vai fazendo arredondamento. O arredondamento dele, ele faz até 4, se eu não estou enganado, vai para baixo. 5 a 9 vai para cima. Aí nós temos aí, se eu quero trabalhar aqui com uma casa decimal, então, tá vendo, ó, que era 6,75 foi para 8. Observe então, eu tenho aqui todas as médias, vamos colocar aqui a mesma ideia, vamos colocar uma casa decimal para todo mundo aqui. Temos a média, beleza, tem essa nota, legal. Aí nós já temos aqui todas as médias, só que observem, eu posso utilizar o conceito de funções, que função aqui é gigantesco, tá? A gama de funções, tem muitas funções. Vamos ver a princípio essa primeira aqui, em vez de eu gerar aquele cálculo, clicar, não sei o que, piririm pororom, igual foi feito, eu posso simplesmente usar uma função, porque digamos que aqui tivesse 20 campos, eu iria digitar os 20? Não. Então eu coloco igual, e aí eu posso utilizar a função média, que nós vimos que ele tem aqui em cima, ó, poderia somente clicar aqui, selecionar todos eles, inclusive esse, média, ele já vai jogar minha média automática aqui. Ou então eu posso pedir para o Excel me auxiliar. Eu sei que eu quero fazer a média, mas eu não lembro o nome da função. Eu esqueci, putz, eu não lembro tal. Eu posso utilizar a minha barra aqui para localizar funções. Está vendo aqui, ó, inserir função? Eu clico nesse cara e ele me abre aqui, ó, um wizard, um assistente. E aqui eu digito, ó, procure por uma função, digite uma breve descrição do que você deseja. Então eu vou escrever aqui, ó, calcular, vou colocar. Calcular média de notas. E aí eu venho aqui, ó, clicar em ir e ele vai procurar aqui para mim se tem alguma coisa, ó. Se porventura eu coloquei algo que não tem, ele fala, ou ele não entendeu, ele vai pedir. Aí a gente escreve, olha lá, ó, escrevi média. Aí ele me deu algumas opções aí referente à média. Só que não é daqui, então vamos colocar aqui, ó, média. E aí ele vai aparecer aqui várias, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos média geométrica, média harmônica, que é a média da média. Média C, no caso aqui eu vou ter uma condição para se gerar a média e por aí vai. No que nos interessa
é esse cara aqui, ó. Mas digamos que eu não sei utilizar a função. Digamos que eu vi lá na internet, mas eu não entendi muito bem. Como é que eu faço? Eu clico em cima da função que eu desejo e aqui embaixo, ó, eu tenho como que ela funciona. Função número 1, número 2, que seria isso aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4. E você coloca N, tá? Então, e aqui fala uma breve descrição, retorna, média, aritmética, tal. Se eu ainda não entendi, eu posso clicar nesse botãozinho e ele vai abrir para mim. Ele abriu aqui no meu outro monitor, então eu vou jogar para cá. E aqui ele tem explicando. As versões mais antigas abre direto lá no Excel, no cantinho aqui assim, e mostra inclusive com exemplos. Que é exatamente igual aqui, a função, ó, o que é. Aqui obviamente que ele está mostrando em inglês aqui. Mas aí tem aqui explicando, ó, síntese. Síntese é o formato, como que é preenchido. E aqui tem todos, ó, tem toda uma descrição, tem um exemplo, inclusive colocou dados. E aí ele faz aqui como é que se utiliza e por aí vai. Nesse exemplo nosso, como eu sei que é este que eu quero, eu simplesmente dou OK. Ele vai abrir um outro menuzinho. Ó. Esse menuzinho, o que ele vai fazer? Ele vai me perguntar o que é que eu desejo. Ou eu posso colocar um intervalo, igual ele já fez automático aqui. Ó, ele pegou de C6, que é aqui, até F6, que é aqui. Ou então eu posso escrever, ó, eu clico nesse botãozinho e eu clico nele, ó. Tá vendo? Aí eu clico aqui, ele abriu. Clico nesse outro, eu posso fazer isso aqui se eu quiser, só que obviamente é o trabalhão que você vai ter. E ele vai colocando aqui na frente o valor referente àquele endereço. Ou eu posso fazer o que ele pegou e me descreveu lá. C6, 2 ponto, F6. E aqui ele vai me mostrar todos os valores, ó, 5,4, 4,8, 7,8 e 9. E aqui já mostrou, a média é 6,75. E eu só dou um OK, automaticamente ele jogou a minha fórmula aqui. Aí se eu quiser agora, clico, arrasto, aí eu venho aqui para remover a linha, tá lá, ó, média C7 a F7, C8 a F8. O que significa isso aqui? O 2 ponto dentro de uma função, ele é o comando até. Sendo assim, eu tenho C8 até F8. Ele vai pegar o intervalo, ó. Tá vendo só? Se eu desmarcar aqui, vamos desmarcar só para vocês verem, ó, C8, quando eu coloco 2 pontos, então eu estou falando C8 até. E aí eu marco, por exemplo, E8. Olha lá, ele marcou o nosso intervalo de C8 a E8. Ele fez aí então esse link aí. Ou eu poderia colocar assim, ó, igual tá aqui embaixo. Aqui eu tenho obviamente um intervalo, né, um do lado do outro adjacente. Mas digamos que eu queria esse, com aquele outro, com esse outro. Eu coloco ponto e vírgula. Então eu coloco lá, ó, ponto e vírgula. Tá vendo aqui? Ele mostrou. Agora ele quer o número 2. Aí eu posso clicar se eu quiser, ó. Esse cara, ponto e vírgula, esse cara, ponto e vírgula, esse cara, ponto e vírgula, esses 3 caras. Olha só como é que ele colocou aqui. Digamos que eu quero a média desses aí. Fecho, pronto. Então ele pegou, ó, C8, E9, F6, C10 e D6 até D8. E se eu mandar fazer a média, ele aparece lá, ó, a média deu 7,1 de todos eles. Por que que apareceu esse símbolo? Olha lá, a fórmula nessa série é diferente das demais. Por quê? Porque ele encara que todas essas aqui possivelmente são a mesma forma, só que ele identificou que essa está diferente. Então ele dá um alerta. Lembrando que esse alerta não é erro, porque às vezes pode ser que naquela célula em específico, aquela fórmula no meio desse conjunto de forma realmente tem uma especificidade um pouquinho diferente. Porém, o Excel não sabe disso, ele dá um aviso. Por isso que está aqui, ó, símbolo de atenção. E aí a gente clica aqui, ele vai dar algumas mensagens se eu querer, né? Ele pode copiar a de cima, ou seja, ele vai pegar a que está aqui, vai copiar para cá, obviamente fazendo a alteração da linha. E aí vai indo. Então ajuda sobre esse erro, ele vai abrir aqui uma ajuda aqui do lado.
explicando o porquê que talvez ele acha que está errado. Então vamos pegar o de cima, copiar a fórmula de cima, que deu média 7,9. Se nós clicarmos aqui, agora ele fez o intervalo. Viram como que é fácil, simples e rápido? E para estudar fórmula, não tem como a gente ver aqui na aula, porque tem centenas de fórmulas e é muito grande. Como que se aprende fórmula? Em curso nenhum. Não tem muito curso só de fórmulas de Excel. Como que nós aprendemos? No dia a dia, trabalhando, usando, mexendo e por aí vai. É só clicar aqui em cima, ele vai abrir para nós aí esse daqui, aí é só nós irmos andando aqui. Aqui ele está os mais recentes. Ah, mas eu quero, clica aqui, ó, financeira. Aqui tem vários fórmulas aí financeira, né? De juro, de pagamento acumulado, ó lá, ó, de retorno rendimento de uma letra de tesouro, taxa de juros a receber, preço vencimento, que você vai colocar o juro e por aí vai. Nós temos data e hora, que inclusive eu posso calcular. Digamos que nós temos aqui, eu quero saber, eu tenho uma promissória X lá de um fornecedor, lá de um cliente, e eu desejo que ele calcule para mim quantos dias de atraso está essa nota. Eu não preciso ficar lá olhando no calendário e tal. Eu simplesmente utilizo uma função, que aqui tem várias, e aí eu pego a data inicial menos a data final e ele me retorna X dias. É simples assim, é muito bom, ó. Tem várias funções, ó. Ele me volta o tempo, valor, dia, dias. Tem muitos. Aqui você tem que ir trabalhando. Você coloca o agora, é quando você quer. Toda vez que você abrir a planilha, você deseja que ele automaticamente busque a data e hora do seu computador. E ele automaticamente vai abrir a planilha, ele vai atualizar e vai jogar esse valor. Essa função é para isso. Esse aqui vai te retornar o dia da semana, que em específico. Aí nós temos as matemáticas, que são várias, ó. Observem que nós temos muitas matemáticas. Eu quero uma matriz, sei lá, quero saber se o número vai arredondar para o primeiro ímpar do número. Cara, tem muito, ó. Cosseno, tangente, arredondar, aleatório, eu quero que gere um número aleatório para mim de 0 a 1, daí vai 0, alguma coisa, e aí a gente faz conversão. Ou então aqui o aleatório entra, eu defino o número menor e maior. Digamos que nós vamos fazer um sorteio X, nós temos lá 122 funcionários, então eu coloco lá de 1 a 122, e aí automaticamente ele vai sortear um entre eles, e aí tem vários, tá? Aí nós temos estatísticas, se vocês têm a necessidade aí de fazer cálculo estatístico. Eu uso muito esse daqui, ó, conta C. Digamos que eu quero contar aqui quantos alunos ficaram de exame. Eu utilizo esse aqui, mando ele verificar, automaticamente ele me mostra aqui, ó, ficaram X alunos de exame, porque eu só mando verificar onde está escrito na situação exame. Aí ele vai contar, aí ele manda contar valores e por aí vai indo, ó, tem vários. Pesquisa e referência, bancos de dados, que é para acessar um banco de dados para nós estar trabalhando. Texto, lógico, eu utilizo demais. O E, o C, utilizo muito. Nós vamos utilizar nessa aula ainda agora. Uma visão bem por cima ou na próxima. Vamos ver na próxima, né? Porque já está com 1 hora de aula. Verdadeiro, short, que é para fazer o inverso do ou. É só vir aqui, pessoal. Vocês têm que vir aqui, ó, de engenharia, que é o caso de vocês. Então tem vários comandos aqui, ó, de engenharia. Aqui é para nós fazer conversão de octogonal para binário, octogonal para decimal, octogonal para hexadecimal. Se vocês tiverem interesse em fazer esse tipo de cálculo. Então tem vários, ó, converter, cadê que tinha passado aqui? Então nós temos aqui, ó, converte o número de um sistema de medidas para outro. Então eu quero converter, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit e por aí vai indo, tá? Então nós podemos pegar vários padrões aí. Aí tem cubo, compatibilidade e assim vai indo, tá? Então infelizmente tem que clicar em cada um deles aí. E aí vocês viram como que nós colocamos aí a média rápido e fácil. Agora, com base nessas notas aqui, nós vamos fazer aqui na situação, vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui aprovado, exame e reprovado.
Nós chamamos exame porque lá no sul o nome que nós tínhamos era exame, aqui é PF, né? Prova final, mas vamos chamar de exame. O aprovado, por exemplo, eu vou colocar ele em verde. O exame eu vou colocar em amarelo e o reprovado eu vou colocar em vermelho. Digamos que essa daqui são os sinais. E nós vamos colocar aqui, ó, na situação. Eu vou colocar aqui, observe, ó, formatação condicional. No que eu clico neste botão aqui, observem que ele vai me abrir esse menuzinho aqui, ó. Nesse menuzinho nós temos vários tipos de regra. Aqui ele vai, é maior do que, é menor que nós vamos usar esses aqui, ó. Mas nós temos outros tipos, barra de dados, ó, que ele vai pegar ele vai fazer lá de 0 a 100. Digamos que nós queremos gerar aquelas ideias de intensidade, aí ele vai aumentando e diminuindo a intensidade. Aqui é a escala de cor, que é aquela ideia tipo do termostato que eu mencionei. Eu posso definir cores e aí com base na temperatura ele vai me dar um retorno de uma cor dessa, vai jogar automaticamente ali a cor. Eu poderia fazer isso aqui agora, mas nós vamos trabalhar diferente. Esse daqui nós vamos colocar ícones, tá mostrando, mas aqui ele vai abrir um conjunto de ícones, ó, setas mostrando se está para cima, para baixo, tal, e podemos usar sinalizadores aqui para definir. E aqui uma nova regra para nós definirmos a nossa regra. Digamos que aqui não tenha a regra no padrão que eu desejo, eu posso clicar aqui. Vamos clicar nova regra só para vermos o que acontece. Ó. Todos esses campos aqui, pessoal, são esses campos que tem aqui algumas vertentes aqui dentro, tá? É só a gente ler aqui, ó. Formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E aqui mostra mais ou menos, ó, formatar célula que contém, que é o que nos interessa aqui, ó, eu quero saber o que contém. E aí tem vários modelos, ó. E aí vocês vão lendo cada um. O que nos interessa no momento é essa daqui. Aí eu quero formatar o seguinte, valor da célula está entre. No nosso caso, eu clico aqui, eu quero que ele é maior, cadê, ó? Maior ou igual a. Cliquei aqui. Maior ou igual ao que? Aí aqui eu digito, eu posso ou selecionar uma célula aqui em específico, que eu poderia ter aqui, ó, média para aprovado, média para exame, média para reprovado, eu poderia colocar assim aqui, digamos que mudou, ele automaticamente joga, mas no nosso caso aqui, como nós sabemos que é fixo, eu coloco aqui, ó, se for maior ou igual a 7, o que eu quero que aconteça? E aqui eu mostro, ó. Então nós vamos fazer ficar verdinho daquele jeito ali. Então eu coloco aqui, ó, formatar. Aí eu venho preenchimento e pego o verde que é igual àquele, ó. Dou um OK. E aí eu posso formatar o texto se eu quiser. Mas como aqui nós não vamos ter texto, vamos usar somente cores no primeiro momento. Então vamos dar um OK. Ele vai mostrar, pode deixar aqui, mas não vai aparecer nada. E eu dou um OK, tá? Só que observe, ele vai pegar aqui e ele vai, vamos aqui, gerenciar regras, porque eu cliquei, ele está aqui, ele aplica CA, H6, ó, H6, observem, ele está com cifrão, porém, eu quero analisar esse cara, ó. Então eu jogo ali e ele vai olhar ali e vai cadastrar aqui. Se nós alterarmos aqui, ó, vamos alterar essa nota aqui, só para vocês verem, tá vendo? Ele mudou ali, ó. Que para mudar aqui, ele tem que analisar aquela nota ali. Então, gerenciar regra. Nós mudamos ele para o lado ali, ó. Tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Ele vai ficar na cor com base na sua nota. Nós vamos fazer ele ficar aqui na cor. Essa situação aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui para ele parecer escrito. Vai ficar bem mais legal. Então vamos lá. Nós já geramos o primeiro. Agora eu quero uma nova regra. E aí eu seleciono novamente aqui. Valor da célula está entre. Que eu quero colocar agora o exame. Então está entre 5 e 6,99. Se estiver de 5 até 6,99, eu quero que ele fique amarelo. Tá lá.
E agora, uma nova regra que eu desejo menor que, ó, é menor do que nota que ele está reprovado? 5. Que cor que eu quero que ele fique? Vermelho. Dou um OK. OK. Já tem as 3 regras, não tem mais nenhum interesse. Aqui eu posso mudar a cor do texto se eu querer, tá? Vamos deixar em preto. Se eu quiser alterar a regra, é só clicar em cima, editar regra e eu posso fazer alteração. Por exemplo, eu quero que o texto fique, em vez de ser aquele preto, eu quero que apareça escrito em branco, por exemplo, a nota, tá vendo? E dou um OK, só título de visualização. Dou um OK, tá lá, ó. Tá vendo que ele ficou amarelo? Como é que eu faço para jogar aqui para baixo? A ideia é a mesma. Eu posso, um outro jeito mais legal, que esse aqui que a gente utiliza quando eu quero copiar somente a fórmula, um jeito mais rápido. Eu dou lá Ctrl C, olha lá, ele selecionou toda a nossa célula bonitinha. Aí eu venho colar especial, só que daí obviamente eu tenho que primeiro, eu tenho que selecionar aqui, né, para o pessoal saber o que é para o Excel. Colar especial, observe que é diferente do Word e do PowerPoint, olha o tanto de opções que eu tenho. Eu desejo colar o que aqui? Eu desejo colar a fórmula, mas já colei antes, né? Então já está bonito, mas eu quero agora a formatação, ou seja, eu quero que ele coloque esse efeito. E aí eu procuro aqui, ó, fórmulas, valores, formatos, comentários, validação. No nosso caso, o que eu desejo é formatos, e dou um OK e automaticamente, olha lá, ó, ele ficou. Ah, mas colocou as linhas aqui e tal, não tem problema. Isso daí é só você selecionar, você vem aqui, né, para ficar bem mais rápido e fácil. Aí o que eu quero é retirar esses do meio, beleza, dou um OK, tá lá, ó. Ah, tá, esse de baixo aqui, ele excluiu. E tá aí, ó, as médias. Se porventura eu alterar a nota, digamos que aqui o cara tirou, por exemplo, um 3. Olha lá, ó, ele já ficou azul. Digamos que aqui o cara tirou um 7, ficou amarelo. Digamos que aqui ele tirou um 8, ficou verde. Tá vendo? Ele automaticamente modifica para nós. E obviamente eu coloquei aqui um pequeno descrição para que o usuário saiba aí o que é que está acontecendo dentro dessa premissa aqui, ó. Simples, rápido e fácil. Aí eu posso fazer alterações, né, modificações e por aí vai. Conforme o interesse aí, lancei, ele já me calcula a média, automaticamente ele me lança lá qual é a nota que nós temos nesse exato momento. Viram como que é muito simples? Esse formato condicional é ótimo por causa disso daí. E aí vocês podem modificando aqui, ó, eu posso definir aqui 0, não, digamos aqui 10 e aqui 0. Aí automaticamente ele vai fazendo um degradê do branco ao vermelho. Então você pode definir aqui valores, né, e fazer isso daí. Aí como é que vocês fazem? Vai fazendo assim um pequeno teste, vai selecionando, aplicando e vai vendo o que cada um faz desses aí, ó. Tá vendo lá mostrando, ó, no que eu passo? Só que obviamente a gente pode alterar a regra, ó. Eu alterei aqui, por exemplo, do verde. Vamos pegar um padrão, ó lá, ó, do vermelho pro... Aí eu posso colocar isso aqui como sendo a ideia do frigorífico lá. Essa daqui está muito quente, essa daqui está muito frio e o ideal seria o 5, por exemplo. Porém, nós podemos modificar também. Eu posso selecionar, venho aqui, gerenciar regra, tá aqui a escala, clico nela, editar regra, ó, tá vendo as cores? E aí nós vamos definindo. Eu quero, na verdade, aqui azul, então coloca azul, ó, já mudou. Aqui eu quero verde, ó, tá vendo? A nossa escala agora é diferente. Tá vendo? Eu dou um OK, OK, ó lá. E ele mudou agora a nossa escala de 1 a 8. Ele vai pegar o intervalo e vai jogar aí
essa descrição e nós podemos trabalhar aí dentro do nosso sisteminha. Muito rápido e fácil, muito simples. Olha que legalzinho que ficou. Aqui eu posso, obviamente, deixar mais bonitinho, se eu quiser, tal, fazer as separações. E aí nós temos agora uma forma mais rápida e fácil de se gerar uma visualização ali do nosso tema ali. Tá vendo só? Rápido e fácil. Vamos terminar essa nossa aula aqui, pessoal, porque já está bem alongado. Aí nós vamos continuar a nossa aula depois, vamos trabalhar aqui com condicional. Vamos gerar isso aqui, gerar mais um outro exemplo, para ficar bem legal e fácil o entendimento de todos vocês. Vamos ficar por aqui então, fiquem com Deus, um abraço e tchau!